Boa noite, que Jesus nos abençoe o coração. E mais esse estudo que a Comunhão Espírita Chico Xavier, aqui de Formosa, promove. Hoje, o tema que nos foi passado é Bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente recorda que essa frase, essa expressão, foi dita pelo próprio Cristo, está no Evangelho de Mateus, o famosíssimo capítulo 5, em que se inicia o Sermão do Monte. Recordamos que no Sermão do Monte Jesus começa enunciando as famosas bem-aventuranças. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como não poderia ser diferente, vem trazer essa reflexão de praticamente todas as bem-aventuranças. E o motivo é natural, porque a gente sabe muito bem que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que vem nos orientar a respeito das condutas humanas. Então, se Jesus estabelece para nós esse conjunto de promessas, um conjunto de benefícios, vamos dizer assim, que Deus nos oferece, né? Ou seja, vai prometendo: felizes os aflitos, felizes os injustiçados, felizes os que têm sede e fome de justiça, e todas as outras bem-aventuranças, é natural que o Evangelho se ocupe de todas elas a seu tempo para nos ajudar, a nos orientar na vida, a nos dar essa felicidade a partir de, com o amparo de Deus, nós possamos aqui nos enveredar por esse caminho que o Cristo ensinou, não é mesmo? No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, está no capítulo 10, tá certo? Mas vamos entender melhor. O que seria exatamente, que tipo de conduta que significa ser misericordioso? Que tipo de comportamento Jesus espera de nós e em que situação em que poderíamos exemplificar a misericórdia? O Evangelho nos ajuda muito porque vem trazer para nós a informação de que a virtude vinculada à misericórdia diz respeito a dois comportamentos: ao comportamento de indulgência e ao comportamento de perdão. O que tem de comum nesses dois comportamentos? Vamos parar para pensar um pouquinho. São comportamentos ligados diretamente ao erro do outro. Então o que Jesus vem nos dizer? Olha, diante do erro alheio, o que cabe a nós cristãos? O que cabe a nós procedermos? Que tipo de conduta Deus espera de nós diante do equívoco do outro, diante do erro do outro? Aí vai depender da situação. Porque se esse erro, se esse equívoco do outro, ele for, vamos dizer assim, distante, um erro que você vê a outra pessoa lá cometendo, que prejudica ela mesma ou prejudica outras pessoas, eu creio que aí será mais preciso a gente pensar na indulgência. A gente vê a imperfeição do outro, vê o erro do outro e a gente tem aquela postura de não julgamento, de buscar compreender, não é concordar, é buscar compreender. E o segundo, então, que é o mais difícil, que diz respeito ao erro, o equívoco do outro que te atinge diretamente. E aí é o sentimento, vamos dizer assim, o ponto mais sublime do amor, o ponto mais sublime da caridade, que é o perdão. Me parece, meus irmãos, que esse ensino do Cristo, a gente pode pensar nele de uma maneira um pouco até mais profunda. Porque me parece que o Cristo nos dá uma lição de como devemos participar da redenção do outro. Como devemos, qual é a nossa obrigação de cristão, de nossa colaboração com o processo de redenção do outro. Não é? Porque a gente sabe muito bem que a partir do momento que erramos, em maior ou menor grau, em algum momento, ou seja, o comportamento inicial, a consequência natural de qualquer erro, é iniciar um processo de redenção. A gente aprendeu lá no livro Céu e Inferno que o processo de redenção, da maneira didática, né, que Kardec colocou para nós, envolve arrependimento, envolve expiação, ou seja, sofrimento, e envolve reparação. Ou seja, vai começar esse processo em algum momento. Normalmente, o sofrimento já vem logo de imediato.
até o momento em que nós tenhamos essa decisão pessoal do arrependimento, que é absolutamente interna, envolve diretamente o nosso livre-arbítrio. Então, me parece que Jesus vem nos ensinar isso e exemplificou de uma maneira muito clara para nós. Aquela ocasião que nós temos narrada no Novo Testamento da mulher adúltera. Vocês se recordam bem? Mulher adúltera é aquele momento em que Jesus é convidado por fariseus a se pronunciar a respeito da mulher que é pega, é surpreendida, cometendo uma infração à lei da época. Era algo muito grave. Era um crime muito grave. Era uma lei, vamos dizer assim, humana, obviamente que é uma lei divina também, de não adulterar. E ela tinha sido surpreendida nessa condição. Eis que Jesus, nós sabemos bem, é convidado a ser o juiz, a julgá-la. E na hora que Jesus, então, nós conhecemos muito bem as pessoas já prontas para executar a ordem do Cristo, e sabemos muito bem, Jesus já tinha percebido que ali era um momento crucial em que ele estava sendo testado. Jesus convida a todos, então, ao invés de ter esse comportamento, vamos dizer assim, que a gente é dominado muitas vezes, né? Infelizmente, a nossa condição humana, no aspecto moral, é muito semelhante à época do Cristo, em que nos reunimos 2, 3, 4 pessoas. É muito comum que passamos a analisar, a julgar o comportamento alheio. Não atiramos pedras mais, mas atiramos pensamentos negativos, atiramos pensamentos que prejudicam a nós próprios e as pessoas em que a gente direciona, não é? A gente vê muitas vezes essas repercussões negativas que nós temos na mídia, essas notícias tristes de grandes quedas, seja por meio da corrupção, seja por meio de crimes violentos, seja por meio dos mais diversos comportamentos humanos que nos chamam a atenção. Nós não nos furtamos de emitir a nossa opinião, nós não nos furtamos de emitir o nosso pensamento, muitas vezes julgador, sem conhecer minimamente a realidade de maneira mais profunda que envolveu esse irmão nessa queda. O convite do Cristo, então, é exatamente o oposto nessa ocasião, porque antes de pensarmos na conduta alheia, Jesus convida cada um a olhar para si mesmo. Ou seja, sair desse movimento de julgamento coletivo, vamos dizer assim, que nós somos influenciados uns aos outros, né? A psicologia social até explica isso, como o nosso comportamento modifica a depender da situação, a depender do conjunto, do contexto em que estejamos envolvidos. E Jesus convida cada um a sair desse contexto, vamos dizer assim, coletivo, de julgamento, de escárnio coletivo, a olharmos para a nossa própria individualidade. A olharmos de que forma que qual é a nossa condição moral, real, para realmente julgar comportamentos que a gente não sabe ao certo os caminhos que levaram ela a praticar esse ou aquele fato. Então, vejam, meus irmãos, porque Jesus estabelece então para nós o exemplo de como devemos nos comportar e por quê. O que nós vamos ganhar com isso? Toda bem-aventurança, vocês sabem, Jesus fala, feliz o misericordioso, e fala por quê. Qual que é o resultado? Qual que é o prêmio? Porque obterá misericórdia. Mas como assim, Fernando, obterá misericórdia? Ora, a gente só realmente consegue ter um sentimento sincero de não julgar alguém se a gente reconhece a possibilidade da nossa própria falibilidade, da nossa própria falência, do nosso próprio erro. Ninguém sinceramente consegue perdoar e ter indulgência acreditando que está em um pedestal, está indene a qualquer tipo de equívoco. Todos nós só temos realmente condição de olhar para o outro e reconhecer que realmente ele pode errar e ele está numa condição tal ou qual que levou ele àquele caminho. Repito, isso não significa concordância. Se você reconhece pessoalmente que você também tem a plena condição de erro, que você também precisa de misericórdia. E esse julgamento, esse resultado da misericórdia vem de Deus. Então perceba, então Jesus nos oferece uma possibilidade de que, olha, a partir do momento então que você vê o erro do outro, a partir do momento que você reconhece que o outro está num processo peculiar, pessoal, da sua caminhada
evolutiva, seja qual posição ele estiver. Se você está ali vendo, se você está ali, vamos dizer assim, vivendo e vivenciando esse erro, quer dizer que você, em maior ou menor grau, tem uma obrigação perante Deus. Isso é doloroso saber. Tem qual obrigação? A obrigação da caridade por meio dos seus aspectos da indulgência e do perdão. Vejam que não é fácil essa tarefa, porque nos convida a um cabedal tal de virtudes que muitas vezes não temos condições. O pior de tudo é que mesmo Jesus exemplificando todas essas lições, mesmo Jesus nos ensinando, nos convidando e até os dias de hoje estar ao nosso lado para nos incentivar ao bem, ainda hoje muitos de nós, inclusive cristãos, acreditam que a melhor coisa que podemos fazer diante do erro alheio é julgar, é espezinhar, é mostrar, é tocar na ferida. Até hoje temos essa dificuldade. Eu fico a imaginar, meus irmãos, que a bem-aventurança, Jesus é muito didático conosco, muito paciente, né, porque ele oferece as bem-aventuranças, ou seja, eu fico imaginando, né, eu mesmo me coloco nessas situações de escutar Jesus no Sermão do Monte. Imagina, ele começar a proclamar, a gente com nossas dificuldades, felizes os sofredores, felizes os que têm sede de justiça, felizes os que têm puro coração. Imagina a alegria que deve dar, né, a gente ouvir todas essas promessas, e promessas de ninguém menos do que do Cristo. Só que logo na sequência, no mesmo capítulo 5, Jesus começa, logo que termina as bem-aventuranças, começa a nos explicar como que a gente vai usufruir delas. Como que a gente vai alcançar, vamos dizer assim, esse patrimônio divino, essas alegrias eternas. Né? Então, ele começa dando uma série de explicações, né? A exemplo, ele vai, olha, lá já está dizendo que é errado matar, não se deve matar o homem. Ou seja, né, o homicídio está errado. Mas vou dizer mais. Se você disser raca, ou seja, se você emitir um pensamento negativo, uma expressão negativa para alguém, uma palavra de irritação para alguém, você também está errado. Você tem a mesma violação das leis divinas, obviamente num grau menor, evidentemente, mas você também está errado. Ele vai dizer, olha, está dizendo lá, não adulterarás, mas eu te digo, se olhar para a mulher ou o homem do próximo e desejá-la, estás cometendo também adultério. E quando vai dizer então do erro alheio, a situação chega num contorno que para nós ainda, muitos acreditam até impossível acontecer, de nós conseguirmos alcançar isso. Quando ele vai dizer, se alguém bater a tua face, oferece também a outra. Ou seja, esse reconhecimento que ele dá, que somente é virtude ou somente é possível esse tipo de pacificação de quem introduziu em si, primeiro, a oportunidade de fazer a coisa errada, ou seja, já trilhou todas as veredas da ignorância, já compreendeu profundamente o comportamento humano, mas agora decide fazer diferente. Decide fazer diferente. Não é à toa que a lição grandiosa que nós temos em torno da figura do Pedro. Vocês lembram bem? Pedro disse que na última ceia, pouco antes da prisão do Cristo, nos conta lá no Novo Testamento, que Pedro é convidado lá a dizer, é convidado lá a seu exemplo, quando Jesus fala que, olha gente, eu tenho que explicar para vocês que eu vou morrer, eu estou indo embora. Eu vou para um lugar onde vocês, por enquanto, não podem ir. E Pedro, já de maneira muito assodada até, vem dizer, ora mestre, eu te acompanho por onde for. Onde precisar de mim, eu estarei com o Senhor. Oh Pedro, não diga isso, porque essa sua inquietação já merece novas reflexões, porque te digo, em verdade, que antes que o galo cante, ou seja, essa noite, antes do amanhecer,
você vai me negar 3 vezes. É tanto amor, vamos parar de pensar. Olha o comportamento do Cristo diante da fraqueza, do erro que ele já anteviu na personalidade do Pedro. Algo que Pedro, um tipo de fraqueza que Pedro jamais sonharia. Porque ninguém aqui, eu creio, acredita que Pedro estaria fingindo para Cristo. Pedro estava sendo sincero quando ele disse aquilo. Só que é um aspecto da sua personalidade, um tipo de fraqueza que nem ele mesmo percebia. Nem ele mesmo tinha dado conta de si. É por isso que tem uma frase de Calderaro muito interessante que está lá no livro do Mundo Maior, que vai nos ajudar a compreender muito a fraqueza do outro ou o erro do outro, quando ele diz, lá no capítulo 2 do livro do Mundo Maior, quando ele diz que somente vamos ser legítimos colaboradores do Cristo quando entendemos perversidade como loucura, revolta como ignorância e desespero como enfermidade. Foi essa a compreensão do Cristo. Veja então que ele participa do processo de redenção de Pedro, contando um pouco da sua fraqueza, eis que Pedro já de imediato diz que não. E obviamente no momento em que Pedro efetivamente tem essa conduta, o que acontece? Pedro cai em si, vamos dizer assim. Pedro cai em si e percebe a grandeza do ensino do Cristo de uma maneira muito especial a partir do sofrimento. É a trajetória da maior parte de nós, a nossa trajetória de redenção. É por meio da dor. Não é à toa também, vamos imaginar outro processo de redenção que a gente conhece muito bem, o Paulo de Tarso. Vocês se recordam bem que Paulo, ele tinha feito já atrocidades. Ele tinha cometido já vários atos, vamos dizer assim, condenáveis na igreja primitiva. No momento inicial em que Pedro, João e Tiago haviam iniciado o trabalho de evangelização a partir da estruturação da Casa do Caminho em Jerusalém. Pois sabemos bem, pelo livro maravilhoso Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel, que Paulo começou a perseguição de maneira, vamos dizer assim, de uma maneira muito forte. Foi o grande primeiro perseguidor dos cristãos. Ele teve a coragem de matar Estevão única e exclusivamente por conta do seu orgulho racial. Acreditava ele que estava cumprindo até uma vontade divina. O Rossandro Kling, em uma palestra, chega a dizer, se ele tivesse o homem-bomba, a tecnologia do homem-bomba nos dias de hoje, era bem possível que ele mesmo iria arrumar os seus asseclas para poder jogar uma bomba em determinado lugar. Tamanha assim, vamos dizer assim, a força de Paulo contra o movimento cristão no início. Imagine você, meu irmão, convidado a julgar Paulo antes dele ir a Damasco. Eu não tenho dúvidas que eu, particularmente, iria condená-lo com o mesmo rigor, pensando em que? Como vou penalizá-lo? Quanto tempo de prisão seria necessário para redimir Paulo de Tarso? Depois de tanta coisa que ele fez, só não matou Pedro por conta de intervenção de Gamaliel, nos revela no livro Paulo e Estevão. Ou seja, percebam assim, naquele momento, porque hoje é fácil admirar Paulo depois de tantos anos. Mas eu quero admirar Paulo, ou perceber uma centelha divina, perceber algo positivo na conduta de Paulo, naquele momento, antes de ele iniciar seu trabalho pelo Cristo. Eu creio que a maioria de nós cristãos não teria nenhuma dúvida de achá-lo perverso, de achá-lo mau, de acreditar que ali não teria como nenhum tipo de redenção. Até hoje não entendemos bem a frase do Cristo, que nenhuma ovelha se perderá. Até hoje ainda não acreditamos em nós mesmos, assim, que ainda temos uma visão mais clara que todo filho de Deus ele tem em si a centelha divina.
Ele pode demorar mais ou menos tempo de acordo com o seu livre-arbítrio. Como eu disse há pouco, a redenção demanda arrependimento, demanda uma decisão pessoal. Enquanto não tiver essa decisão pessoal do arrependimento, o processo de redenção, ele não começa o ciclo dele, vamos dizer assim, de melhoria, de recuperação. Não nos deixa mentir a história que nós temos nas obras de André Luiz, do nosso querido Gregório, que está lá dizendo, 400 anos envolvidos no mal. Não é mesmo? Então, o que Cristo faz com esse irmão? De que forma que o Cristo trabalha em favor de Paulo de Tarso? Vejam que é curioso que no momento em que há um encontro famoso, às portas de Damasco, Jesus não manda ele parar. Jesus não dá nenhuma ordem a ele. Jesus apenas se apresenta com toda a sua luz. Cristo nem precisou falar a palavra articulada. E aí, a centelha, vamos dizer assim, aquela força de Paulo, aquela sua forma, vamos dizer assim, em que demonstra o acerto do Cristo, já se manifesta de imediato. Porque no nosso próprio processo de redenção, muitas vezes não assumimos a responsabilidade. Muitas vezes colocamos situações ou circunstâncias fora de nós para tentar explicar o nosso próprio erro. Os processos mais normais da nossa própria caminhada da redenção, que é o tema de hoje aqui, meus irmãos, envolve muitas vezes não o comportamento de Paulo, que é uma visão para frente. Aquela pergunta é muito significativa de Paulo, de que o que queres que eu faça? Quando ele assume então a responsabilidade pela sua própria redenção, lógico, sem dispensar o auxílio divino. A maioria de nós trabalha praticamente em dois vetores diferentes de Paulo. Ou num processo de culpa, de assumir toda a responsabilidade pelo mal que fez, de uma maneira excessiva, quase acreditando ser um Deus, acreditando que temos poderes quase absolutos sobre os destinos alheios, acreditando que Deus deixa a gente fazer o que quer, e aí tudo o que acontece de mal é culpa nossa. É um processo que a gente tem um aspecto de vaidade muito claro, ou um processo também que nos dificulta a redenção, que a gente se fecha para a misericórdia divina, que é a desculpa. Ou é culpa ou é desculpa. A desculpa acontece quando? Quando você vai tentar justificar seus erros a partir de circunstâncias fora de nós. Então Paulo, por exemplo, poderia dizer: Senhor, eu não sou digno, se fosse uma culpa muito grande, assumir tudo o que aconteceu, todo o movimento de resistência ao Cristo nos ombros dele, se era tudo a iniciativa dele, a revelia de Deus, ele podia olhar para Jesus e falar: eu não sou digno de o Senhor estar na minha frente, não quero vê-lo. Saia da minha frente, por favor, Senhor. Eu tenho que agora me cavar no buraco, eu tenho que entrar num processo depressivo, eu tenho que me suicidar. É a única saída para mim. São esses processos de culpa muito fortes ou extremos que atrapalham a nossa redenção e não permite que a misericórdia de Deus entre no nosso coração. O segundo aspecto era a desculpa, que também era fácil Paulo articular, ele um estudioso que sempre foi, nós sabemos bem, para dizer: ora, mestre, ninguém nunca me falou da possibilidade do Messias vindo à carpintaria. Só há de convir, né, Jesus? O senhor nasce no interior, no meio de uma família pobre, e depois, no final da vida, se arvora só de pessoas rudes, pescadores, só essa turma que ninguém tinha nenhum tipo de respeito no critério humano. E ainda por cima, para finalizar, o Senhor o Senhor se permite ser julgado e morto, crucificado, humilhado, é julgado pelo Sinédrio,
e é morto no meio de 2 ladrões. Só de convicto, não tinha a mínima possibilidade de eu te reconhecer. Está aí um processo de desculpa. Um processo em que a gente tenta articular, vamos dizer assim, circunstâncias externas a nós para escaparmos da nossa própria responsabilidade. Então essa frase de Paulo, essa experiência de Paulo, essa experiência que eu citei há pouco de Pedro, fizeram com que ambos articulassem dentro de si ou se convencessem de maneira absolutamente sincera das suas próprias fraquezas. Eis a necessidade que nós temos de poder acessar esse patrimônio, o patrimônio da misericórdia divina, por meio do nosso próprio comportamento. Vejam que não é tarefa fácil, é um trabalho longo. É um trabalho que envolve, então, como eu disse, indulgência e perdão. E é curioso, né? Se a gente recordar a questão 425 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito o que seria então essa caridade, nós sabemos bem uma resposta muito conhecida de como que é então essa caridade ensinada e vivenciada pelo Cristo, quando os espíritos superiores respondem que ela seria concretizada a partir de 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Com isso podemos entender que as nossas maiores possibilidades de caridade, então, ou seja, as nossas melhores oportunidades de crescimento espiritual, estão concentradas justamente quando nos deparamos com o erro do outro. Ou seja, vamos caminhar, vamos progredir, vamos crescer espiritualmente na exata medida em que aproveitamos os equívocos dos outros para a nossa própria redenção. A partir do momento então que a gente consegue perceber então a vida de uma maneira mais madura, de uma maneira mais real, sem as ilusões que parece que a modernidade vem nos convidar, de que a vida não tem sacrifício, a vida não tem sofrimento, e a melhor coisa que pode acontecer para você é estar cercado de pessoas que só te agradam. É estar cercado de pessoas que só estão aqui para te auxiliar e melhorar e te apoiar. Lógico, a vida é feita disso também. Porém, a própria vida do Cristo não nos deixa mentir. Se Cristo para nós é modelo, Ele é para nós espíritas, Ele é o irmão mais velho que passa por aqui para nos dar exemplo. Se Ele passou por tantos sofrimentos, com toda a sua pureza e glória, por que vocês acham que nós mereceríamos ou teríamos aqui uma vida na Terra que seria uma espécie de passeio de domingo? Que seria uma espécie de, não, estou aqui só para desfrutar de alegrias, de felicidade, de sucesso material. Ora, meus irmãos, vejam a grandeza dessa bem-aventurança, que vai nos exercitar, vai nos permitir, nesse planeta repleto ainda, onde ainda predomina para a nossa infelicidade o erro, a discórdia. Isso só no aspecto positivo de estarmos encarnados no planeta Terra, nesse momento. Isso só significa o quê? Oportunidades contínuas que nós temos de exercitar a caridade, de aprimorarmos o nosso coração e desfrutarmos da nossa própria redenção, assumirmos essa responsabilidade a partir da forma como enxergamos o erro do outro. Não vamos perder essa oportunidade, meus irmãos. Vamos observar todas essas histórias, vamos observar todos esses caminhos percorridos por pessoas, por cristãos que a gente admira tanto. E vamos trazer essa realidade para a nossa vida, sem desculpas e sem culpa. Não vamos perder, meus irmãos, a oportunidade, cada momento que estejamos aqui na existência física, e trabalharmos pela nossa própria redenção e percebermos, então, qual é exatamente o nosso dever perante Deus
Nosso dever, repito, perante Deus. Não adianta a gente pensar em perdão e indulgência numa relação vertical, horizontal. Lógico, é assimétrico, né? Como é que a pessoa que erra, você vai lá e dá amor? Dá indulgência? Dá virtude para a pessoa que só erra? Dá perdão? Não tem lógica se a gente pensar nessa relação entre pessoas. Então, você vai trabalhar a misericórdia em si como virtude a partir da sua relação com Deus. Você vai colocar nas mãos dele, efetivamente com todo o seu coração, observando os seus deveres, portanto, perante Deus e podendo fruir desse patrimônio maravilhoso que Jesus prometeu. E eu creio eu que até hoje Jesus, nenhuma das suas promessas foram descumpridas. Então vamos fruir. Vamos pensar nessas bem-aventuranças, vamos pensar em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos guiar, nos ajudar nessa caminhada e aproveitarmos efetivamente essas oportunidades todas que nós temos nessa encarnação. Agradeço muito a atenção e que possamos continuar nessas reflexões a respeito do ensino do Cristo. Uma boa noite a todos.